Oi, tudo bem? Meu nome é Jefferson e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a caderneta de poupança. Como é que funciona esse investimento? Tem algum risco? Qual a sua história? E, além disso, lógico, qual a sua rentabilidade? Se tu não está inscrito ainda aqui no canal, te inscreve aqui embaixo, clica no sininho e ativa as notificações para saber quando tiver vídeo novo por aqui. Vamos começar falando um pouquinho de história. Então, não sei se tu sabe, mas em 1990, com o Plano Collor 1, a poupança foi congelada por 18 meses e ela começou a ser reajustada com índices novos. O que aconteceu? Muita gente não podia sacar o dinheiro da poupança e se tu tinha economias lá na poupança, como é que tu fazia, né? Então, o Plano Collor 1, além de outras coisas, ele afetou a poupança também, claro, mas estou só comentando a questão da poupança. E essas pessoas viram seu dinheiro parado, sem poder sacar e com uma inflação galopante que a gente tinha nessa época. Então, mostrando que a poupança, que é como se fosse o porto seguro dos investimentos para todo mundo, nem sempre foi tão seguro assim. A pergunta que a gente se faz é o seguinte: eu já era vivo nessa época, mas era muito novo, né? Não tem nem lembrava disso direito, não tenho isso fresco na minha memória. E acredito que pessoas que possam ter mais ou menos a minha idade e um pouco mais novas também não vão se lembrar disso. Mas e as pessoas mais velhas ou que já eram adultos na época do Plano Collor 1? Por que seguem achando que a poupança é tão seguro assim? Só como curiosidade, até o final do ano passado existia mais de R$ 1 trilhão depositados na poupança. É muito dinheiro. Tu conhece alguém que tem dinheiro depositado nesse investimento, na poupança? Se tiver, comenta aqui embaixo para mim, por favor. É claro que daquela época para hoje, muita coisa mudou no governo e não é tão fácil assim para o presidente simplesmente, através de uma canetada, congelar a poupança das pessoas. Mas político é político, né? Então a gente nunca sabe o que pode acontecer no governo. Daqui a pouco a gente muda de um governo, daqui a 2 anos, e tudo pode mudar. Então a gente sempre tem que ficar bem atento. Agora que a gente já falou sobre um ponto da história do nosso país, a gente pode falar como é que funciona a poupança e a sua rentabilidade. Então hoje a poupança ela é tão utilizada porque ela é muito fácil. É muito fácil tu pegar o teu dinheiro, tirar da conta corrente e colocar na poupança. E todos os bancos têm uma poupança. Então se torna fácil para o investidor simplesmente, eu quero guardar um tanto, eu transfiro ali para a poupança e pronto, não precisa pensar, não precisa estudar. E toda vez que algo é muito fácil, é muito bom para o banco e não para o investidor. Por que é tão fácil tu simplesmente deixar a tua conta ficar no negativo na conta corrente ou ainda tu simplesmente não pagar todo o valor do teu cartão de crédito? Porque o banco se beneficia muito com isso. Então, é a mesma coisa da poupança. Toda vez que o banco te facilita muito, significa que é muito bom para ele e não bom para ti. Então, esse é um ponto que é importante vocês entenderem. Até um tempo atrás, era muito simples tu investir na poupança, mas muito mais difícil tu encontrar investimentos em renda fixa ou mesmo na renda variável que fossem simples de tu investir e não tivessem custos muito altos que impedissem que investidores pequenos conseguissem colocar o seu dinheiro nesses locais. Mas com o crescimento dos bancos digitais, com o Pix e com as corretoras que vêm surgindo no país, isso mudou completamente. Agora é muito fácil tu encontrar investimentos em renda fixa que não tem um custo elevado e são mais rentáveis do que tu colocar na poupança. Mas vamos falar um pouquinho mais da poupança, só para vocês entenderem, e eu vou fazer uma comparação da poupança com um CDB liquidez diária. A poupança, ela é segurada pela FGC, então tu tem um seguro ali de até R$ 250 mil por instituição, se por um acaso o banco quebrar. Claro, isso não está salvando de um confisco do governo, mas se o banco quebrar, tu também é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas a renda fixa, como um CDB, um LC, um RDB, um LCI, um LCA, também são protegidos pelo FGC. A poupança tem a sua rentabilidade atrelado
a um dia específico, que é o dia que tu investiu o dinheiro. Então, se por um acaso tu investiu no dia 10 de abril na poupança e tu quer sacar no dia 9 de maio, por exemplo, todo esse tempo, todo esse período que ficou o teu dinheiro na poupança não rendeu nada. Foi como se ele tivesse parado na conta corrente, porque ele só tem a sua total rentabilidade no dia do investimento. Então, esse é um ponto bem complicado, bem ruim da poupança, porque ele é um mesniversário que se fala. Já um CDB de liquidez imediata rende todos os dias e, justamente, liquidez imediata tu também pode sacar tão facilmente quanto a poupança. Qual que é a diferença entre os dois em relação à rentabilidade? A poupança, ela não tem nenhum imposto incidindo sobre ela, nem IOF nos primeiros 30 dias, que nem tem num investimento em renda fixa, e nem o imposto de renda. A poupança ela é isenta. Também existem investimentos em renda fixa isentos de imposto de renda, como um LCI e um LCA, que são protegidos pela FGC. Mas agora a gente está comparando um CDB liquidez imediata, que é mais parecido com uma poupança para poder investir e sacar a qualquer momento, com a própria poupança. Então, a poupança, qual que é a rentabilidade dela? A partir de 4 de maio de 2012, foi criada a nova poupança, que atrelou a poupança à taxa Selic. Ela rende 70% da Selic. Se a taxa Selic está em 3%, a poupança vai render 2,1% ao ano. Se ela for para 4%, ela vai render 2,8% ao ano. Agora, o CDB liquidez imediata, no pior momento dele, que seriam os primeiros 6 meses, tu vai ter um imposto de renda de 22,5% sobre os teus rendimentos. E mesmo nesse pior momento, hoje, com a taxa Selic em 2,75%, tu teria um retorno ao ano, né, se a gente colocasse anualizado, mas claro, foi em 6 meses, teria um retorno de 2,05% no CDB de liquidez imediata 100% do CDI, contra 1,92% na poupança. Ou seja, tu tem uma facilidade maior num CDB de liquidez imediata. Ele rende todos os dias, ele tem uma rentabilidade maior, ele também é segurado pelo FGC. Por que a gente não transfere o dinheiro da poupança para esse tipo de CDB? Eu sei que, por exemplo, no Itaú, que é um banco grande, que nem mesmo é um banco digital, já oferece para os clientes um CDB liquidez imediata de 100% CDI. Agora, falando em termos práticos, né? Se tu for pegar a tua reserva de emergência, que é aquilo que tu precisa ter uma liquidez rápida para poder tirar a qualquer momento, para alguma emergência que tu for ter, né? Vale a pena deixar na poupança ou no CDB de liquidez imediata? E no final das contas, para um dinheiro que é para a tua emergência, não vai ter uma diferença tão grande quando a Selic estiver baixa. Porque se tu vai deixar 10 mil, 20 mil, sei lá, quanto é o dinheiro que tu deixa para a tua reserva de emergência, isso vai depender, claro, de cada um. O valor do rendimento no final do ano não vai ser uma coisa absurda de diferença. Mas o detalhe é que a taxa Selic deve começar a subir porque a inflação, o IPCA, já está em 6,10% nos últimos 12 meses e ele tende a subir um pouco mais. Com isso, o governo vai ter que subir a Selic para poder conter essa inflação. E com a Selic subindo, a gente tem 2 pontos que é importante frisar. Primeiro, se é tão fácil colocar o dinheiro em um investimento que rende todos os dias e rende mais do que a poupança, por que tu vai escolher a poupança? E segundo, com a Selic subindo, a diferença de rentabilidade da poupança para um CDB liquidez imediata vai aumentar ainda mais. Então, pense bem, se tu ainda tem dinheiro na poupança ou conhece alguém que ainda tem dinheiro investido nesse investimento, compartilhe esse vídeo com ela para ensinar essas pessoas qual é o benefício de um CDB liquidez imediata para a tua reserva de emergência. Tá certo? Se tu não curtiu ainda esse vídeo, não te esquece de curtir aqui. E acho que por hoje é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.